Eu subo à tribuna para falar de um tema que tem a maior autoridade aqui em plenário, que é o meu querido amigo senador Paulo Paim. Ao falar de reforma da Previdência, a proposta por esse governo, não posso, senador Paim, deixar de fazer referência ao senhor e ao discurso, ainda há pouco, proferido pelo senador Roberto Requião. Nós, senador Paim, estamos imbuídos, estamos entrincheirados na luta entre aqueles que não concordam com este modelo apresentado pela proposta de emenda constitucional 287 de 2016, apresentado pelo governo do senhor Michel Temer. Aliás, senador Paim, senhor presidente, senhoras e senhores que nos assistem e nos ouvem pela TV e pela Rádio Senado, esta proposta aprovada, nós teremos a mais cruel previdência pública do mundo. Dentre todos os modelos de previdência pública do mundo, o mais desigual será o que nós teremos no Brasil após a aprovação dessa proposta de emenda constitucional número 287. Essa reforma da Previdência proposta pelo governo do senhor Temer é uma afronta a todos os brasileiros e brasileiras dignas. É uma afronta, senador Paim, a todos os trabalhadores do setor público e do setor privado. Na prática, é uma tentativa de acabar com um sistema de proteção aos idosos e aos incapacitados. Destrói, senador Paim, a coluna vertebral do Estado de bem-estar social construído pela Constituição de 1988. Eu diria, e não à toa que tem ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que ela é inconstitucional por ferir na essência os direitos fundamentais sociais esculpidos no artigo 7º da Constituição. A Constituição de 1988, que o senador Paim foi um dos elaboradores, constituintes e subscreveu, introduziu no país um sistema de bem-estar social que tem como coluna central o sistema previdenciário. Não é de hoje que se fala, e nós sabemos disso aqui, dessa cantilena, aqui no plenário do Senado, no plenário da Câmara, que se fala da necessidade de reforma, abre aspas e fecha, da Previdência. Aliás, desde a Constituição de 88 se fala nisso. O próprio presidente da República de então, o senador Paim estava presente, lembra? Na época da promulgação, disse que o país se tornaria ingovernável com aquela Constituição. E o sistema previdenciário subsistiu. Existiu até então, apesar das ameaças e apesar de termos tido reformas propostas principalmente durante o governo Fernando Henrique, tendo outra apresentada no governo Lula e no governo Dilma. Mas nenhuma reforma chegou a tanta ousadia contra os direitos dos trabalhadores, há tanta maldade contra os trabalhadores, quanto esta proposta pelo governo do senhor Michel Temer. Senador Paim, tenho o maior prazer em lhe ouvir. Faço questão de uma parte a Vossa Excelência, que vem tratar de um tema que hoje é o tema que está no botequim, está na padaria, está ali com o engraxate, está ali com o açougueiro, está no supermercado, está nas escolas, está na universidade, está na indústria, está no comércio, em todas as áreas. E Vossa Excelência, com muita clareza, e Vossa Excelência está vendo o momento que eu interpelei ontem o candidato a estar no Supremo Tribunal Federal, eu falei exatamente, e parece que combinamos aí, Vossa Excelência, que eu entendia que era inconstitucional a reforma da Previdência, porque feria as cláusulas pétreas, né? Sabe a resposta dele? Ele diz, não, a gente tem que entender que, de fato, direitos individuais e coletivos, estou me lembrando aqui, não podem ser feridos, tal, mas ele deu quase a entender que ele também concordava com a gente. Falei para ele da questão da terceirização, que Vossa Excelência é um tema que domina e tem um belo projeto, né? Que eu fiz questão... Eu tenho a honra de ter a sua relatoria. Minha relatoria, já dei o parecer. E quando eu pergunto qual era a visão da terceirização, claro que eu sabia que está no Supremo Tribunal Federal 5-5, e ele é que vai votar
ele disse que, de fato, é uma matéria complexa, e eu dizia para ele que nem aqui no Congresso, os terceirizados são pagos. Não pelo Congresso, pelo Senado, né? A terceirizada vem, fecha as portas, vai embora, pumba. Onde fica a responsabilidade solidária? Mas, avançando no negociado sobre o legislado, aproveitando a parte de Vossa Excelência, perguntei também para ele como é que fica se a moda pegar, as leis não vão valer mais para ninguém, não é só para o trabalhador, e vale a negociação entre as partes, os mais variados segmentos da sociedade. Ele pois é, vamos ter que ver. Então, eu diria, e Vossa Excelência, com outras palavras, disse a mesma coisa, nunca na história desse país, desde a ditadura até hoje, todos os governos que passaram, nunca fizeram tanta maldade, tanta crueldade contra o povo brasileiro. Estou repetindo quais as suas palavras, eu tenho entre meus atos essa expressão, como o governo que está aí. Só um governo que não passou pelas urnas mesmo. Não teve o voto popular, por isso está fazendo isso. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Senador Paim, eu incorporo o pronunciamento de Vossa Excelência com a autoridade que Vossa Excelência tem nos liderar nesse tema. Eu sempre reafirmo aqui, presidente, que em matéria de terceirização que ameaça os direitos dos trabalhadores, no enfrentamento contra o projeto que veio da Câmara, Vossa Excelência nos lidera, eu tenho a honra e o orgulho de ser liderado por Vossa Excelência. No tema da reforma da Previdência, há muito tempo, Vossa Excelência nos lidera. Lembro aqui que tinha uma proposta de reforma da Previdência, uma proposta encaminhada pelo governo do seu partido, da presidente Dilma, e Vossa Excelência nos liderou aqui contrária a essa proposta. Então, se não tivesse negociado. Perfeitamente. Os nossos votos seriam contra. Perfeitamente. Não tem nenhuma dúvida de um bloco que Vossa Excelência é um dos líderes. Perfeitamente. E graças à liderança de Vossa Excelência e à coerência, porque existem pessoas que passam pela vida, principalmente na política, e não marcam a sua trajetória, a sua história pela coerência. Vossa Excelência é um exemplo de parlamentar coerente, desde os tempos em que eu acompanho, ainda quando militante no movimento estudantil, a trajetória de Vossa Excelência. Vossa Excelência nunca mudou de lado, nunca deixou de estar ao lado dos trabalhadores, mesmo quando, em alguns momentos, o lado dos trabalhadores era contra até o interesse, era contra as propostas do seu partido ou do governo que estava sendo do seu partido. Então, eu digo que Vossa Excelência nos lidera nesse tema, e é com uma felicidade enorme que quis a oportunidade do destino que eu vi essa tribuna falar sobre a reforma da Previdência e ter a autoridade de lhe ouvir. Porque também foi de Vossa Excelência, eu estava vendo há bem pouco tempo um documentário sobre a Constituição de 88 e vi o senhor participando da Comissão de Trabalho e Previdência Social da elaboração daquela Constituição. Então, boa parte, eu sei que boa parte do capítulo da ordem social, que nunca foi engolido pelos conservadores desse país, aqueles conservadores que o senador Requião ainda há pouco falou, que são herdeiros da Casa Grande, que, na verdade, senador Paim, ao que me parece, nunca se conformaram com a abolição da escravatura. Não à toa que tentavam antes eufemismar a abolição. A lei da gargalhada nacional, que já foi dita aqui pelo senador Requião, a chamada lei do sexagenário, era uma forma de tentar passar uma imagem internacional no século XIX, eu parto da nossa elite, de que o Brasil não era um país tão cruel ainda, por ser um dos poucos das três Américas, ou melhor, naquele momento, o único das três Américas que ainda mantinha a chama ignóbil, a chaga ignóbil da escravidão. Mas a nossa elite conservadora, dona da Casa Grande, não mudou. Veja, esta proposta aprovada vai levar o nosso país até o mais cruel modelo de previdência pública do mundo. Aliás, a média de idade, segundo dados da Anfip, a média de idade com esta nova reforma da Previdência vai passar a ser de 65 anos, de 65 a 66 anos. É a mesma média de idade dos países da Comunidade Europeia. Só tem uma diferença gritante, senhor presidente. É que a expectativa de vida na Comunidade Europeia chega a 80 anos. E aqui, em algumas regiões, chega a 60. Aliás, a aposentadoria por idade que querem trazer nessa reforma da Previdência é de uma crueldade atroz. Quem conhece o Nordeste brasileiro, quem conhece recantos da minha Amazônia, sabe que a expectativa de vida não chega a 60 anos. Na proposta de reforma da Previdência, querem propor 65 como limite de idade. É de uma crueldade nunca vista. Veja,
E o nosso modelo atual ainda tem suas limitações. O senador Paim deve saber, reclamações de aposentados, justas reclamações, que o valor da aposentadoria ainda é inadequado para o sustento, né? O que ocorre é que essa dura e cruel realidade do aposentado e do pensionista hoje no Brasil se agravará com essa proposta. Porque essa proposta prevê que um indivíduo se aposente com benefício integral se atingir 65 anos de idade e 49 anos de contribuição. Isso chega a ser uma piada de mau gosto. Veja, 49 anos de trabalho sem interrupção e para alguém com mais de 65 se aposentar. Chega a ser uma piada de mau gosto. Milhões de brasileiros não alcançarão isso. Milhões morrerão e não chegarão à aposentadoria. A outra coisa, num país desigual como este, não interessa se é homem ou mulher. Pode ser mulher, não interessa se é homem ou mulher. Recentemente, o relator lá na Câmara fez uma declaração infeliz, que poderia mudar, mas precisaria ter a comprovação das mulheres, se eu não me engano, se tinha filhos, se eram casadas. Ou seja, é uma declaração do século XIX, é uma declaração de tratamento contra escravos em um regime escravocrata. As mulheres teriam que provar se eram casadas, teriam que ser casadas para ter o direito à diferenciação. Distante anos-luz da realidade do século XXI, distante anos-luz da emancipação feminina do século XXI. A cabeça desse deputado é cabeça machista diante da revolução sexual dos anos 1960, do senhor atual relator da reforma da Previdência. Essa é uma das maldades da reforma. Não interessa, não tem distinção de gênero. Como se não fosse uma realidade, a existência, uma realidade atual e concreta, que a jornada de trabalho das mulheres atualmente é tripla. Tem que cuidar dos afazeres de casa, tem que cuidar dos filhos e tem que dar conta. É por isso que, inteligentemente, o legislador constituinte, como o senhor senador Paim, em 1988, fez a diferenciação da aposentadoria do homem para a aposentadoria das mulheres, porque é um princípio elementar esculpido no artigo 5º da Constituição sobre a igualdade. O artigo 5º da igualdade trata do princípio da igualdade positiva. Não se pode tratar os desiguais igualmente, tem que tratá-los desigualmente na medida que se igualam. É este o princípio da igualdade positiva, porque se você trata com os mesmos pesos, mesmas medidas, aqueles que são diferentes, você reproduz desigualdade. É um princípio elementar, constante no texto da Constituição de 1988. O outro grande absurdo, contradição, hipocrisia, é do senhor Michel Temer. Esse senhor que repito, nenhuma das reformas que ele encaminha para este Congresso Nacional, ele encaminharia se tivesse vindo do voto popular. Só um governo que não tem voto popular é que encaminha reforma da Previdência perversa como esta. Só um governo que não tem voto popular é que encaminha projeto de terceirização. Só um governo metido, naufragado até o pescoço na Operação Lava Jato, em escândalos de corrupção, é que pode encaminhar reformas antipovo, como o governo do senhor Michel Temer encaminha. E a grande contradição, a grande incoerência, a grande hipocrisia é que o senhor Michel Temer se aposentou com 55 anos de idade, senhor presidente. Ele que se aposentou com 55 anos de idade, quer que os trabalhadores brasileiros se aposentem com 65. Permita só uma Senador frase, Paim, por favor. só uma frase, não com um salário mínimo, 2. Acima, aquela equipe, a maioria que está lá com ele, se aposentaram, o dado do Vossa Excelência é perfeito, mas com 25, 30 mil reais por mês. Toda a equipe. Todo o Palácio do Planalto. E ganham mais 30 agora, dá 60. E estão tirando o dinheiro de quem ganha 2.000, 1.500. É brincadeira. Todo o entorno dele lá no Palácio do Planalto, todo ele, o senhor Moreira Franco, todos eles se aposentaram com 55 anos de idade menos. E um outro aspecto que é importante destacar, senador Paim, no caso deles foi possível acumular aposentadoria. Eles não querem que acumule agora, mas eles acumularam a aposentadoria. E eles se aposentaram com 55 anos de idade. Aí, em relação às mulheres, eu repito, é de uma maldade atroz.
As mulheres no nosso país praticam dupla e muitas vezes tripla jornada de trabalho. Cuidam dos filhos, cuidam da casa, por vezes tem que dar conta de tudo isso, ainda tem que estudar. É fundamental o reconhecimento dessa condição especial para que possa se aposentar. É por isso que tem para as mulheres uma idade inferior para se aposentar do que em relação aos homens. Esta diferenciação, repito, é o cumprimento do artigo 5º da Constituição. De igual modo, senhores e senhoras que me assistem e me escutam, o trabalhador do campo que trabalha na lavoura, na pecuária, no extrativismo, deve e teve pela Constituição de 88 reconhecido o direito a uma aposentadoria com menor tempo de serviço, já que é um princípio elementar. Quem trabalha no campo, quem trabalha na lavoura, não pode ter as mesmas condições daquele que trabalham na cidade. Mas ocorre que o governo do senhor Temer não quer saber das particularidades dos trabalhadores brasileiros. O senhor Temer, aposentado aos 55 anos, quer que o povo brasileiro trabalhe de sol a sol, cuide da família, dos filhos e se aposente só depois de 65. E depois, ou então depois de ter trabalhado 49 anos de contribuição. Senhor presidente, não quero aqui dizer que não há nenhum problema nas contas da Previdência. Ah, sim, mas não pode ser uma reforma de retirada de direitos, uma reforma regressiva como a que está sendo proposta. Existe um problema gravíssimo no país atualmente, que é o crescimento do desemprego e a estagnação econômica. Existe um outro problema gravíssimo, que é a quantidade de setores da economia que estão desonerados de parte de suas obrigações com a Previdência. Esta farra de desonerações se aprofundou no governo Dilma, sob a batuta do ministro Joaquim Laevy. Em 2014, esse valor chegou a mais de 136 bilhões de reais em contribuições previdenciárias não pagas por essa política de desoneração. Só para o agronegócio foram perdoados 20 bilhões em dívidas com a Previdência. Um outro grande gargalo que entona nas contas, que deságua nas contas da Previdência, melhor dizendo, é a desvinculação das receitas da União, a DRU. A DRU retira do orçamento da Seguridade Social 30% de tudo que é arrecadado. É importante registrar ainda que esse percentual era de 20%. Em 2016, no bojo do chamado ajuste fiscal, foi ampliado esse percentual para 30% do impacto da DRU. Esses três fatores, senhor presidente, conjuntura econômica, renúncia fiscal por desonerações e a desvinculação das receitas da União, são os grandes problemas das contas da Previdência Pública no Brasil. Não nos enganemos, mesmo com esses graves problemas, não podemos afirmar que existe um déficit na Previdência. Isso porque o governo só considera para a conta das receitas com Previdência o que é arrecadado com os trabalhadores e com os empregadores. É por isso que tem que ser feita uma auditoria. É por isso que o senador Paim propõe aqui uma comissão parlamentar de inquérito para investigar isso, que eu tenho o prazer e a honra de ter assinado, senador Paim. Eu aproveitar o gancho que Vossa Excelência deu. Nós já estamos com em torno de 30 assinaturas. Mas sabe o que está acontecendo agora? Eu digo, quem não deve, não treme, não teme, não tem medo de CPI. Agora, eu fui informado, e vou respeitar naturalmente, que nós somos colegas, que o governo está fazendo uma pressão desesperada para que os senadores retirem o nome. Alguma coisa está errada, né? O governo fazendo pressão nos senadores. Eu não entreguei, e vou ficar com muita calma. As assinaturas estão lá. Para mim, vamos chegar muito mais do que 30. A Câmara está se movimentando para também lá fazer. Vossa Excelência foi um dos primeiros a assinar. E Vossa Excelência é daqueles homens que não dobram a espinha. Eu queria que o governo fosse para cima de Vossa Excelência. Tem que rir, né? Porque eles vão levar, no mínimo, um assoprão, digamos. Um assoprão. Ó, rapaz, vai procurar teu time. Está fazendo pressão nos senadores para tirar a assinatura da CPI. Já temos mais que 27, precisava só 27. E eu aproveitei o seu gancho para dizer isso. Nós vamos à tribuna todo dia e fazer um apelo aos senadores que instalar a CPI não significa crime para ninguém, né? Instala, discute e vamos ver quem roubou. Que roubaram. Exatamente. O superávit nos últimos 20 anos dá uma média de 50 bi por mês.
Nós só queremos investigar. Os grandes devedores estão grandes. Só esse número eu vou dar. Um senador aqui, que ele me liberou para dar o nome dele, eu não vou dar o nome dele pelo carinho que eu tenho por ele, pode dar meu nome e o nome das empresas, que andam circulando aqui dentro, diz ele, que devem para a Previdência 1 bi, 2 bi, 3 bi, tudo isso vai aparecer. Não estou falando de senador, né? Um que anda aqui fazendo lobby, né? Não estou nem em momento aqui acusando, pelo contrário, estou falando de um senador que me deu esses dados. Aí não querem a CPI, mas é CPI para investigar quem roubou, quem não está pagando, né? Onde foi pagar o dinheiro da Previdência. Se Deus quiser, a gente estará nessa CPI e Vossa Excelência, como um dos primeiros signatários, entregar para a história como aquele que disse: não há déficit, há superávit, devolva o que roubaram. Exatamente, senador Paim. Faço questão, inclusive, de lhe acompanhar, de lhe apoiar nessa comissão parlamentar de inquérito. E queria apelar aqui aos senadores que assinaram. Não se dobrem às pressões de mercado, não se dobrem às pressões do governo. O povo brasileiro está lhe assistindo. Não renuncie aos seus mandatos, senadores. Senador que assina a CPI e depois retira a assinatura, é como se estivesse renunciando. É como se estivesse renunciando ao mandato de senador ou à soberania do mandato popular que lhe foi concedido. Como o senhor está dizendo, o que existe, quando a Constituição da República trata as contas da Previdência dentro do âmbito da Seguridade Social e vai muito além da arrecadação direta. Então, tem que encontrar aí, tem que colocar aí na contribuição da Previdência a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS, o PASEP, o COFINS, como o senhor quer na CPI. Queremos saber para onde está indo esse dinheiro, porque isso não entra no cálculo da conta da Previdência. Se contar isso, tenho certeza que tem superávit e não déficit. E é essa conta que uma CPI ou uma auditoria independente tem que fazer. E eu acho que o melhor instrumento é uma comissão parlamentar de inquérito, senador Paulo Paim. Senhor presidente, já concluo, que está no meu último minuto. O que ocorre, concretamente, senhor presidente, senadores, senador Wellington, senador Paim, é que o governo do PMDB elegeu para enfrentar o problema da Previdência os trabalhadores. Tocar em grande empresário, não. Tocar em quem foi beneficiado pela DRU, não. Tocar em quem foi desonerado e teve anistia de quase 20 bi, não. Mas o trabalhador, o que trabalha de sol a sol, o trabalhador rural, as mulheres, estes é que tem que ser vitimizados. No que depender da gente, senhor presidente, sob a liderança de senadores como o senador Paim, nós aqui iremos resistir. E nós não vamos passar para a história como aqueles que traíram o compromisso com o seu povo. Disso tenho certeza. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador. Senador Randolfo, eu gostaria, inclusive, antes de Vossa Excelência descer da tribuna, só para anunciar aqui, e eu recebi agora há pouco a visita do nosso companheiro ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Guilherme Caputo Bastos, e ele, ouvindo o seu pronunciamento, ele falou: não, vamos lá no plenário fazer uma visita ao meu companheiro, senador Randolfo. Ele está aqui na tribuna de honra e por isso que eu fiz questão de registrar a presença dele ainda com a presença de Vossa Excelência aqui na tribuna. Ele me falou tanto do seu carinho por Vossa Excelência, então eu acho que seria uma oportunidade. O ministro Caputo é um dos melhores quadros do Tribunal Superior do Trabalho e que orgulha a magistratura nacional. O carinho é recíproco pelo senhor senador Wellington e pelo ministro Caputo. Eu faço questão de ir até ele, inclusive dar um abraço e fazer o registro da presença dele aqui no plenário. Lhe agradeço, senador Wellington.